Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca, esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente está aqui para falar da convocação da seleção da Bélgica. Iremos falar dos 26 convocados da Bélgica, a seleção que muito temida pela sua geração. Vamos ver o que ela trouxe para essa Copa do Mundo. É uma geração que está na reta final, né? A gloriosa geração belga, boa parte dos atletas que faziam a seleção ter esse posto já se aposentaram, né? A gente pode falar do Kompany, Vertonghen, Alderweireld, Vermaelen, Fellaini, Hazard, né, Mertens. Outros já não servem mais a camisa da seleção, como por exemplo o Carrasco, né, que é um jogador que já não é mais convocado. Mas ainda tem alguns remanescentes que a gente vai apresentar aqui para vocês. Os três goleiros nós temos Courtois, do Real Madrid, Lamens, do Manchester United e Penders, do Strasbourg. Courtois e Lamens eram óbvios as convocações, tá? O que me surpreendeu aqui foi a convocação do Penders, pelo fato de ter deixado o Cels de fora, que o Cels só ficou de fora ao longo do ciclo de uma única data FIFA e foi por conta de lesão. Ele havia sido convocado para todas as outras e agora ele fica de fora por opção. A gente entende que a temporada dele está um pouco abaixo, mas eu não acho que é tão desastrosa. Ao mesmo tempo, também eu compreendo que o Penders é um jogador que vem pedindo essa passagem, vem jogando bem no Strasbourg e vem numa questão de projeção, quem sabe, para os próximos ciclos. Atrelado a isso, eu também tem o fato do Lamens, goleiro do Manchester United, viver um ótimo momento a ponto de assumir a reserva do Courtois. Então ele passa os céus nessa hierarquia, isso já era previsto, né? Mas o Celso ter ficado de fora me surpreendeu um pouco, mas de certa forma ainda são três bons goleiros que estão aí, né? Principalmente o Courtois, que é de altíssimo nível, né? Comentar até que goleiro não preocupa a Bélgica, né? Ela tá com três nomes, o quarto seria o Celso, que nem se comentou, ficou de fora, então com quatro goleiros bons aí, três na lista ótimos. Do Lamen está jogando bem no Manchester United, do Penders tá jogando bem, então são goleiros que se precisar de repente utilizar um jogo que vai rodar o time, eles estão com nível e tem a questão da projeção, né? O Penders para o futuro vai ser um goleiro que provavelmente vai ficar em segundo ou futuramente assumir a titularidade da Bélgica. Laterais direitos, os quatro laterais, na realidade, nenhuma surpresa. Castanhe do Fulham, Munier do Lille, os dois da direita, e os dois da esquerda tem o De Kuyper do Brighton Albion e o Sainz do Clube Bruges também são muito óbvios. Não é uma geração tão grande de laterais da Bélgica, na realidade nunca foi, né? Até mesmo a geração de ouro da Bélgica não tinha laterais de ofício, eram mais zagueiros que jogavam por ali, ou muitas vezes alas, né? A Bélgica jogava com muitas vezes linha de 5, com Carrasco de um lado, Munier de outro, ou muitas vezes naquele jogo contra o Brasil mesmo, o Vertonghen caía como lateral esquerdo, né? Então a Bélgica nunca teve de fato um lateral, mas acaba sendo óbvio. Zagueiros, chamaram 5 defensores, tá? Era o esperado ali também. De Bast do Sporting, De Winter do Milan, Teati do Frankfurt, Ngoy do Lille e Mechel do Clube Bruges. Aí sim dá para falar que a queda de geração é brusca na linha defensiva. Nenhum zagueiro realmente de primeira, segunda ou terceira prateleira, já são zagueiros mais abaixo. Por mais que tenhamos alguns jovens em potencial, ainda são zagueiros que não são de primeira prateleira. Né? Só para destacar também o Ngoy do Lille, entrou nessa reta final do ciclo, teve alguns bons desempenhos, né? Uma boa temporada do Lille, inclusive tirando a titularidade do Alexandre Ribeiro lá na equipe francesa, né? E aí conquistou essa vaga. Muito se esperava uma possível entrada dele em algum lugar de algum dos outros quatro zagueiros, mas o técnico da Bélgica prefere levar os 5. Então, se você for pensar, né, a Bélgica sempre se destacou por ter uma linha defensiva muito forte, né, uma linha defensiva muito sólida ao longo dessas Copas do Mundo, tanto é que tomava poucos gols, era uma coisa que assustava, né? E agora você vê que são jogadores que não são da prateleira maior, não são jogadores com uma mídia, um nome maior. Então é uma queda brusca, mas que são jogadores também seguros, né? Acredito que não é assim, jogadores de baixo nível, preocupante para ter uma defesa mais frágil, mas é uma queda comparada com a anterior. Mas é uma geração diferente que vamos ver como vai se comportar nessa Copa do Mundo. Meio campo tem De Bruyne do Napoli, Onaná do Aston Villa, Haskin do Rangers, Tielemans do Aston Villa, Van Aken do Clube Bruges, Witzel do Girona, também nenhuma surpresa, já era muito previsto esse meio campo, visto alguns nomes que perderam é,
vaga durante o ciclo, né? Ficaram para trás na fila. Então o meio campo está tranquilo também, é uma queda de geração em cima desse ciclo, apesar de ter dois remanescentes, né, da Era de Ouro, que é o De Bruyne e o Witzel, mas o Witzel já não vive o seu melhor momento, muito pelo contrário, já está no momento de baixa de carreira, joga num time que briga para não cair na Espanha, enquanto o De Bruyne já não é também mais o alto momento, mas também não é nenhum jogador que está numa fase péssima. Acho que o problema do De Bruyne é mais a questão física, né? Que ele teve lesões recentes, né? Mais retomar essa forma dele e atuar de alto nível. Mas o Witsel já é, assim, finzinho de carreira, né? Provavelmente o último ato dele aí pela geração belga. Então é aproveitar bastante. Bom, atacantes foram levados De Ketelaere da Atalanta, Doku do City, teve Trossard do Arsenal, Lukaku do Napoli, Fernandes Pardo do Lille, interessante esse nome, Salmakers do Milan, Diego Moreira do Strasbourg, Luque Bacchio do Benfica. Alguns nomes óbvios, tá? A gente pode falar do Lukaku, do Trossard, do Doku, do Salmakers, do Luque Bacchio e do De Ketelaere, esses 6 nomes eram óbvios. Duas surpresas na reta final da lista, que foi o Diego Moreira e o Fernandes Pardo, principalmente o Fernandes Pardo, que não havia sido convocado nenhuma vez no ciclo, inclusive ele conseguiu a naturalização, que ele é espanhol de origem, a naturalização para ser belga poucos dias antes da convocação. Então, esse fato foi determinante para sua convocação na lista final, né? Tirando o Openda da Juventus da lista, um jogador que não ficou de fora literalmente de nenhuma data FIFA, de nenhum jogo da Bélgica ao longo do ciclo, e ficou de fora agora da lista final para entrar o Fernandes Pardo. Segundo o técnico Rudi Garcia, o Openda saiu muito pelo fato da fase dele. Né? Já estão levando o Lukaku, que não joga no Napoli, vive instabilidade física. E aí, se eles levassem tanto o Lukaku quanto o Openda, os dois camisas 9 deles seriam dessa mesma linha. Mal fisicamente, mal tecnicamente. Então, por conta disso, ele decidiu abrir mão do cara que na hierarquia né, tá atrás, né, que é o Openda. E sobre o Diego Moreira também, foi uma crítica muito grande por parte da torcida inteira da Bélgica, não por ter levado o Diego Moreira, muito pelo contrário, a torcida ama o Diego Moreira, mas por ter deixado de fora o ponta do Ajax, que joga muita bola, Godits. Era um jogador que eu esperava ver na lista, eu tinha até apostado que ele estaria na lista e me surpreendeu ele ficar de fora e a preferência por levar o Diego Moreira. Na realidade, muita gente queria de fora o Luque Bacchio, né, que eu acho que é o jogador mais contestado desse setor ofensivo, se for utilizar os pontas para levar o Godit. Mas, de certa forma, foi uma surpresa. Mas, tanto o Diego Moreira participou do ciclo, teve seu papel de produtividade, e o Fernandes Pardo agora a gente vai ver como que ele vai entregar. Então, e essa questão é muito importante, né? Como é que você vai levar de três atacantes, dois que fisicamente não estão bem, para jogar um campeonato de tiro curto? Então, realmente, o Fernandes Pardo ganha aí essa vaga e o Openda fica de fora, não tem jeito. Ele tem confiança do Lukaku que não vai levar um outro 9 para ficar só com um à disposição 100%, né? Então, não seria o ideal, né? Não seria uma coisa meio lógica. E a questão do Luque Bacchio eu vi bastante o pessoal comentando no Twitter também, né? Que ele poderia não estar nessa lista para entrar o do Ajax, né? Então, acho que esse ponto aí vai ser a crítica durante toda a Copa, né? Dependendo de alguns jogos aí, se ele jogar mal, vai assim, entrar em tona mais essa crítica, né? Só para ficar mais claro, essa aqui é a possível escalação da Bélgica na Copa do Mundo, tá? A gente distribuiu aqui. Poucos nomes para o meio de campo, de fato, apesar do De Ketelaere também poder fazer essa faixa central, mas praticamente ele levou um titular e um reserva para cada posição aqui no meio campo, tá? Imagino que o titular seja Courtois, Castanho ou Munier, aí vai depender do adversário. Munier tem responsabilidades mais ofensivas, né, de atacar o corredor, o Castanho para ser um terceiro zagueiro. Né? Imagino que o zagueiro pela direita seja o Debache, aqui na esquerda ou o Teat ou o Michel, imagino que acaba sendo, aqui na esquerda o De Kuiper, Onaná e Tielemans, a dupla do Aston Villa, acredito que sejam os titulares, assim como o De Bruyne mais avançado. Aqui pela esquerda, o Doku tem jogado mais regularmente, o Trossard tem ido para o banco alguns jogos, então pela direita você pode ter o Salmakers para usar o corredor, ou o Diego Moreira para cair um pouco mais por dentro. Você também pode, em alguns jogos, a seleção belga acabar jogando com o Doku pela direita, né? Então vai depender do adversário que está por ali. Com a ausência do Lukaku, De Ketelaere, que tem sido atacante,
Ele é um atacante, não é um 9 de fato igual o Lukaku, ele sai muito da área, dá liberdade para os pontas infiltrarem, né? Já muda um pouco a característica, e eu tenho curiosidade para ver como o Fernandes Pardo vai se comportar. Ele é um jogador que também pode jogar pelas pontas, mas também joga aqui centralizado. Eu tenho esse ponto de curiosidade. Então, eu acho legal essa questão na Bélgica de ter jogadores dinâmicos que têm várias funções de posições diferentes, né? Acho que com esse elenco em uma transição de geração é legal ter isso, mas o que me assustou assim é o meio-campo que nem você falou, um titular e um reserva, né? Faltou, acho que, ter mais peças até na Bélgica em si pro meio-campo, né? Pra ser o meio-campo que era antes, né? Mas aí já é uma coisa diferente, né? Que realmente faltou ter volume no meio-campo, né? Mas acho que é só mais essa preocupação que eu teria ao longo da Copa se eu fosse torcedor da Bélgica. Que eu imagino uma possibilidade que pode acontecer, eu não cheguei a verificar se isso aconteceu ao longo do ciclo, mas é o debate que algumas vezes já jogou de volante no Sporting, pode, quem sabe, algum jogo subir um pouco mais, né? Não sei se isso passa pela cabeça do Do Rudi Rudi Garcia, Garcia. mas Mas pode a ajudar, Fernanda, de repente, ao longo de algum jogo, né? De repente, dentro do próprio jogo, tá sem substituição, colocar um lateral que faça a função de terceiro zagueiro e subir ele pra volante, né? sim. E alguns pontos de curiosidade, né? Como eu até já tinha antecipado, o Cels, ao longo do ciclo, agora de 18 convocações, né? Contando com essa convocação da Copa do Mundo, ele esteve presente em 16. Foi o goleiro com mais convocações no ciclo e ficou de fora. Para vocês terem ideia, o segundo goleiro com mais convocações no ciclo não foi nenhum dos convocados. Foi o goleiro Castells, né? Aquele que jogou no Wolfsburg e hoje está no Alcatia. Né, ele chegou a se aposentar da seleção belga, né, por conta daquele problema do Courtois ter voltado e ele perdeu a titularidade, ele ficou bravo e enfim. O outro goleiro que foi convocado foi o Kaminski, também com 9 convocações do Luton Town, então não teve nenhum. Dos convocados, o que mais teve convocações foram o próprio Courtois e o Lamens com 6 datas FIFA presentes, tá? Então, poucas datas FIFA. Outros jogadores que tiveram convocações significativas e ficaram de fora foram o zagueiro Fais, ex-Leicester City, que hoje está no Mônaco, teve 13 convocações e ficou de fora da lista. Teve o volante Mangalá, do Lyon, com 11 convocações, ficou de fora também, né? Ele também tem muitos problemas físicos, né? Então imagino que ele perdeu espaço. O ponta Bakayoko do Leipzig também teve 11 convocações e ficou de fora. E aí também, como eu já tinha antecipado, o Openda, que de 18 datas FIFA, né, no ciclo 18 convocações, ele esteve em 17. A 18ª que ele não esteve é justamente da Copa do Mundo. É a frustração pra ele, né? De você participar do ciclo todo. E até pra uma escolha de carreira, né? De ter ido pra Juventus, né? De não ter conseguido atuar no mesmo nível que ele atuava antes, né? Tem problemas físicos também. Então acabou sendo crucial para ele estar fora dessa convocação, né? Sim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like, compartilhem e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.